Olá, meus amigos, sejam vocês bem-vindos aos canais Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos e também meus irmãos. Eu acho que para muitas pessoas o trabalho para aqui. Para muitas pessoas, infelizmente, este é o ponto final para elas nesse trabalho. Agradeço por todo o apoio, por sempre terem assistido os vídeos que ao longo desses 5 anos estiveram aí disponíveis para vocês. Muita gratidão, me desculpem por qualquer coisa, mas eu sei que aqui é a parada final para vocês neste trabalho. Porque da agora em diante seguirão somente aqueles que irão voltar para casa, para os seus mundos, seus planetas, voltar para suas civilizações. Eu sei que agora o trabalho somente é para aqueles que realmente querem voltar para seus lares cósmicos. Foram 5 anos de trabalho, muitas pessoas imergidas nas religiões, fanáticos de todos os credos e dogmas, pessoas imergidas em deturpações de ensinamentos religiosos, como, por exemplo, os esoterismos, os esotéricos, espiritualismo, espiritualidade, e tudo quanto é dogma de aprisionamento e servidão mental e fanatismo. Nesses 5 anos, que foi muito árduo, para que eu pudesse trabalhar com vocês e trazer as informações aqui na terceira dimensão, as informações cósmicas, aquelas que pertencem ao espaço, ao universo. Foi muito difícil conviver com pessoas extremamente imergidas, totalmente apegadas à materialidade, pessoas materialistas, pessoas egoístas, fanáticas religiosas, que vasculhavam em todas as latas de lixos da espiritualidade e religiões para encontrar respostas, e elas não poupavam esforços em misturar, fazer uma lavagem espiritual de ensinamentos em busca da sua pseudo-verdade. Eu sei que muitas pessoas estiveram aqui, partiram, foram, não estão mais, estão em outros trabalhos, o mundo fez o seu papel de sugá-los e drená-los. Mundo este que na terceira dimensão é uma influência de vários seres atuando aqui. Eu sei que muitos de vocês lutaram muito para desapegar, sair desses trabalhos totalmente idealizados por homens, comerciantes, pessoas que nada mais queriam seu dinheiro, queria tirar de você o seu suado dinheiro e brincando com a sua carência espiritual, o seu vazio, sua saudade de algum lugar que você não entendia, brincando com você para que eles pudessem vender tudo quanto é porcaria que eles julgavam bom para o lado financeiro deles, dentro da mente deturpada, maníaca, religiosa, na mente deles fanática, cheia de dogmas criados por eles mesmos e ensinamentos comerciais, aqueles que são criados justamente para vender, ludibriar, aonde somente uma pessoa ganha com tudo isso, eles, as contas bancárias deles, com os cursos, com todos os materiais, orgonites, cristais
que posso dizer, os cristais são seres sagrados, mas cristais em estado sendo desonrados, os cristais sendo deturpados, os cristais sendo violados por essas mentes doentias da espiritualidade, esoterismo, e muitas pessoas gastando o que tinham e o que não tinha para a aquisição dessas porcarias, desses lixos, achando que isso traria para elas uma paz e um conforto. Mas nunca foi assim, não é? Por isso vocês andaram em tantos lugares, gastaram tanto dinheiro, compraram tantas coisas inúteis relacionadas às vendas desses espiritualistas e nunca chegou nada a vocês de respostas. O que eles mais faziam vocês afundar era nos credos religiosos das entidades nefastas que eles adoram e amam, como, por exemplo, os mestres ascensionados, Mestre Moriá, Mestre Larion, toda essa caganeira esotérica, Ashtar Sheran, o Sananda, o Jesus esotérico, todo esse lixo que eles colocam para vender produtos para vocês, cacos de vidro que juram ser importados dos Estados Unidos, cristais preciosos coloridos, que emite a radiação do cosmos e do universo. É hilário o quão esses religiosos, todos religiosos, fanáticos, se não doentes espirituais, podres espiritualmente, já usaram tanto vocês, na verdade. Eu sei que muitos que me assistem ainda amam tudo isso e vai continuar com tudo isso. Serão realocados, reatraídos de volta para este mundo permissivo de trevas, para este mundo onde os homens fazem comércio com aquilo que eles acham melhor para eles e você sempre é aquela pessoa explorada. É com muito orgulho e com muita honra que eu sempre fiz esse trabalho e nunca cobrei nada e nem pedi dinheiro. Nunca pedi dinheiro, a não ser a vez para enterrar a minha mãe, que por causa deste trabalho eles a mataram. Eles, assim como tentaram me matar há uns tempos atrás, eu não falo, digamos, Deus, mas sim as entidades inimigas deste trabalho, que tantas vezes eu disse para vocês, e elas se encontram, se estiveram no Egito como os deuses egípcios, estiveram no Egito como a realeza egípcia, entidades encarnadas, e também essas entidades estão aí nos terreiros, nos centros espiritualistas, estão aí utilizando e explorando vocês e fazendo-os de escravos. Entidades também que estão nos santos das igrejas, nas estátuas de adoração, onde o homem se curva, e nas imagens que o homem adora, que o homem faz louvor a essas imagens. Imagens de barro, imagens, digamos, desenhadas, impressas, e também as imagens que representam esses orgonites e as deturpações dos sagrados cristais de Deus, pelas quais os esotéricos e os espiritualistas deturpam. Foram 5 anos trabalhando arduamente para realocar vocês e tirar vocês desse engodo, desse fanatismo, dessa religiosidade, dessa servidão, dessa crença. Mostrando para vocês este mundo e todas as armadilhas que são utilizadas aqui. Às vezes mesmo, fazendo com que vocês vissem Jeová, por um lado, opressor, que dentro da visão tridimensional, sim, ele tem as características totais de um opressor, de um Deus opressor. Para uma raça ilegítima que não existe no universo, ele não passa de um Deus opressor. E é por isso que os primitivos reptilianos pleiadianos se apropriam tanto de vocês, porque eles fazem vocês adorá-los.
colocando em vocês o pensamento de que o pensamento de que Deus é ruim e que eles vão ajudar vocês. Os mestres ascensionados vão ajudar vocês. E todo esse grupo de seres, que muitos eles inserem eles em confederações galácticas. Muito se foi trabalhado para quebrar vocês paradigmas espirituais, religiosos e dogmáticos. Foi árduo, foi difícil demais. Fazer vocês entenderem o que era o eu maior, o que era realmente o eu maior, o que era o eu superior, a fragmentação dos eu superiores. Tantos conceitos quebrados, novos pensamentos, meditações neutras. Não as meditações desses espiritualistas que induzem vocês a seguir os métodos de aprisionamento mental, como lavagens cerebrais em suas meditações, dentro das suas crenças de fé deturpadas e todas, digamos, manipuladas. Foram 5 anos trabalhando para lhe mostrar o que realmente você é do outro lado, o que acontece do outro lado. E os maiores, desfragmentações de eu superiores. E o que são os eu superiores? São seres alienígenas conhecidos por nós, mas no estado de consciência total, de totalidade com o universo. Sim. Deuses, reinados, reinos no universo, sim, reinos no universo. Reinos, poderosos reinos, planetas cristais, primordiais, seres que vieram do 6º universo e estão no 7º universo, universo de manimento, universo de aprimoramento, planetas cristais e radiação de forças cósmicas, energias que se espalham como numa rede, uma banhando a outra. Seres em forma de cristais, planetas cristais. Glória. Isso é glória. Fazer vocês entenderem que vocês fazem parte dessa glória do universo. Que os deuses existem, que deuses têm filhos, que galáxias inúmeras, infinitas civilizações. Orion, a criadora de mundos, sistemas, estrelas, seres, guerras nas estrelas e toda uma complexidade gigantesca. Os deuses de Orion, os Yadins, deuses de Orion, os Elohims, são os filhos dos Yadins, são deuses. Reis e rainhas espalhados por todo o universo e reinados. Cristais espalhados em todo o universo. A força do cristal, o cristal cósmico, a fonte de vida sua, sendo o que? O cristal cósmico do seu eu superior que emana no seu coração. Meditações, procedimentos, meditações e meditações, procedimentos atrás de procedimentos, tudo em estado neutro. Tirar vocês de uma insegurança gigantesca, tirar vocês de uma carência gigantesca e mostrar o quão vocês são poderosos, o quão vocês são maravilhosos, mas sem deixar com que o ego e a vaidade de vocês inflamem, para que vocês se ponham no lugar de pessoas humildes e reconheçam a grandiosidade em todos os lugares e que o universo não gira em torno de você. Tirar vocês dessas vicissitudes tão drásticas, como, por exemplo, o café, que foi uma semente trazida do plano astral por entidades do plano astral, como, por exemplo, os maiores densos e totalmente coligados com os seres da dimensão do espelho. Tivemos o conhecimento da dimensão do espelho, quem são os seres da dimensão do espelho, sobre os pleiadianos, sobre a farsa arcturiana, sobre tantas coisas, guerras orianas, sírios,
Antares e tantas coisas nós já abordamos neste trabalho em praticamente mais de 1000 vídeos. Alguns não estão mais disponíveis, estão em modos privados, mas nós passamos de 1000 vídeos, mas agora vocês têm aí praticamente quase 1000 vídeos disponíveis para vocês, sempre mostrando para vocês uma visão tridimensional, fazendo vocês questionar, fazendo vocês não quererem estar nesse mundo e entender que este mundo não é o lugar, não é a casa de vocês não são dessa raça, vocês são de raças infinitas e superiores do universo e que vocês devem sim voltar para casa. Eu quero que vocês abram suas consciências. Fizemos um longo trabalho para que vocês pudessem, de forma tridimensional, perceber o quão este mundo é ruim, o quão as coisas aqui não têm valor, não vale nada, quebrar em você todo o desejo, todo o querer estar aqui. Tirar de você o desejo e o apego deste mundo, que tudo que está aqui não lhe pertence e que essa dimensão ela é simplesmente algo fantasioso, holográfico, e que eu sempre usei aquela frase, né? Você sabe quem você é, de onde você veio? Não, você não sabe. Você sabe o que vai acontecer após a morte? Você também não sabe, é um mistério, não é? Sempre tentando quebrar, tirar vocês da espiritualidade, tirar vocês desse espiritismo todo falso, cheio de mentiras e manipulações, através de seres reptilianos primitivos, que são as entidades nas quais eles cultuam e eles são totalmente manipulados, seja a linha, como dizem, branca, como a linha negra, é tudo a mesma coisa. E o esoterismo também está no mesmo balaio. Mas este trabalho é um trabalho para você questionar. São informações trazidas para você meditar, tentar a conexão com o seu eu maior, tentar a conexão com o seu eu superior, para que você aqui, durante esse tempo de 5 anos, você entendesse que nada aqui vale a pena e que você nem é um ser real e que você não tem futuro no cosmos como personagem tridimensional. Que aqui é apenas uma dimensão de passagem, cheia de buracos e armadilhas. E nesta série que se inicia agora, eu quero mostrar para vocês, eu quero trazer para vocês como seria o ponto de vista dos seus eus superiores, como seus eus superiores, que vocês tanto buscam conexão, que vocês tanto buscam contato, que vocês querem tanto se conectar, senti-los, saber o que seu eu superior vê, o que ele sente, como ele reage. Vocês que buscam isso com tanta intensidade, já que vocês perceberam que aqui não vale a pena, que é uma ilusão. Vocês entenderam que, no sentido total do trabalho, que o cosmos e o universo é aonde devemos buscar, nos encontrar, todos nas estrelas. Quantas vezes eu disse o mar de estrelas? Vocês têm que voltar para seus lares no mar de estrelas. Longos 5 anos, muito repetitivo, trabalhando ali em cima de vocês. Eu sendo extremamente atacado por humanos e muito mais por entidades de forma extremamente esmagadora, e vocês sendo atacados também aí do outro lado e passando por muitos problemas. Alguns não aguentaram e caíram, mas muitos estão aqui firmes e fortes e aguentando como rochas tudo isso. Não é verdade? Eu sei que foi muito difícil. A ansiedade de querer se comunicar com seus eus superiores, de querer falar com seus eus superiores, e a angústia que vinha até vocês, a ansiedade que vinham até vocês, por vocês, de uma certa forma, não conseguir
porque vocês ansiavam muito em saber como se comportavam seus eu superiores. O que eles sentiam? Veio a Era dos Cristais, e a Era dos Cristais, trazida por anjos e arcanjos, trazendo o conhecimento dos cristais, veio a revolução dentro deste trabalho, e eu posso afirmar para vocês que veio a minha salvação, pois eu estava prestes a ser destruído por entidades maléficas que já haviam criado todo um sistema para me destruir. Então vieram os cristais, e veio a proteção, e veio todo o conhecimento onde trabalhamos de forma correta para lutarmos contra a deturpação dos cristais. Que todos os religiosos aí fazem a deturpação dos cristais, que é a obra-prima de Deus, que é a obra-prima do universo. Sejam bem-vindos à série Miguel, ou Michael, Micael, como você desejar chamá-lo, o arcanjo. Esta série será muito clara para todas aquelas pessoas que acompanharam os meus vídeos, as séries, ouviram atentamente, se esforçaram. Todos aqueles que ouviram e se esforçaram hoje receberão sua recompensa. Aqueles que não fizeram a sua parte, sinto muito. Talvez vocês não compreenderão a grandiosidade que este trabalho chega neste momento. Sinto muito por vocês não terem tido tanto interesse. E talvez para muitos de vocês aqui é o ponto final da nossa jornada. Porque a partir de agora, na série Miguel, o arcanjo, segue aqueles que vão para casa, para o cosmos. Eu apresento a vocês agora a história dos seus eus superiores, a história daqueles que vocês ansiosamente buscam contatos. Nas guerras orianas, quando as duas galáxias, Via Láctea e a galáxia de Satã, estavam em cruzamento uma com a outra, tivemos as guerras orianas entre os Argons e tivemos contra os Dracos e Reptilianos de Orion. E no capítulo final da série, no último momento, é narrado na perspectiva tridimensional, pois o trabalho se encontrava na fase onde vocês deveriam repudiar todo este mundo e todo o sistema de crença e deturpação e fanatismo religioso e encontrar-se em comunhão com o universo. Dentro da visão tridimensional, Jeová, ele se desgruda da grande união, da grande comunhão dos Elohims. E naquela guerra os Elohims estavam ali lutando para enfrentar, todo um ataque de uma galáxia na região de Orion. E os deuses de Orion, os Yadins, eles estavam simplesmente testando seus próprios Elohims para ver até quando eles poderiam, evoluir. E Jeová se desprende justamente quando a comunhão elohínica estava ali praticamente sendo extremamente atacada e quase destruída. Isso era um teste, uma prova para eles. Os próprios deuses, os Yadins, eles estavam simplesmente testando. Orion não seria destruída, jamais. Orion é eterna. Mas eles queriam ver o quão forte Orion estava e poderia se tornar após o evento das guerras orianas. Agora eu vou contar para vocês, eu invoco aos seus eus superiores que vão ouvir este vídeo mensagem agora, que eles abram conexão com vocês agora. Que eles possam falar dentro de vocês,
para que eles possam entrar em comunhão com vocês, para que eles possam permitir com que vocês possam reconhecer a história de vocês. Nas guerras orianas, na grande comunhão elohínica, Jeová foi um dos maiores e mais honrados Elohims que Orion poderia ter. Jeová foi aquele que venceu os Antarianos nas guerras em Antares. Ele foi o senhor das tropas e todo o planejamento e estratégia para vencer os Antarianos e assim dar a glória a Orion. Jeová sempre foi um ser honrado para os Orianos, os seus superiores. E Jeová sempre foi muito amado pelos seus arcanjos, constituído por Michael, Miguel, Rafael, Gabriel e tantos outros que não me é permitido dizer agora, mas um deles vocês conhecem, que é Martuliel. Jeová sempre foi muito amado, muito honrado pelos seus arcanjos. Já contei toda a história, já contei quem são os arcanjos, de onde vêm os arcanjos, as suas armas. Na Grande Guerra, peço a todos os seres que querem que este trabalho vá, essa mensagem chegue para frente, que expulse todas as forças e obras nefastas que queiram intimidar e afrontar este trabalho agora. Eu não permito com que nenhuma força ou ser venha aqui agora atrapalhar. Que assim seja. Durante a guerra em Orion, naquela grande comunhão de Elohims, Jeová nunca, em hipótese alguma, se desprenderia da comunhão elohínica. Mas eles poderiam ter sido dizimados. Mas Miguel, o arcanjo, pelo seu imenso amor e fidelidade ao seu Elohim, seu Deus, Miguel lança a sua espada, na qual é uma parte de Jeová. Eu já expliquei isso nos conteúdos deste trabalho. E a comunhão elohínica, ela se encontrava numa frequência altíssima, todos em uma grande e gigantesca união. Miguel, o general das tropas de Jeová, solicita com que seus arcanjos da sua tropa, junto consigo, lancem suas espadas, que na realidade são partes de Jeová. Eles arremessam na grande comunhão elohínica, vindo a causar o que vocês podem entender de um grande curto-circuito. Uma instabilidade gigantesca energética, pois a comunhão elohínica era a união de todos os Elohims, seres cristais, mas eles tinham uma frequência una de todos. E o ataque das espadas causou, vindo da frequência específica de Jeová, causou ali o que podemos chamar de um grande curto energético, curto-circuito energético. É para vocês entenderem em termos tridimensionais. E a comunhão elohínica entra em estabilidade
E aí eles estavam extremamente vulneráveis, pois eles precisavam entrar em estabilidade, mas as espadas estavam cravadas em Jeová, como parte dele, como um imã que grudava suas espadas em seu corpo de cristal. Neste momento, a unidade elohínica entende que precisa expulsar Jeová de sua unidade, pois somente com a retirada de Jeová, já que as espadas dos arcanjos causavam instabilidade, eles poderiam voltar a ter instabilidade e não serem destruídos. E assim Jeová é expulso, retirado de toda essa união elohínica, para que todos os Elohims pudessem estabilizá-la de novo para não serem destruídos, fazendo com que, entre aspas, o curto energético se cessasse. Jeová, ele é expulso pelos outros Elohims, justamente para salvar a própria existência de Jeová como dos outros Elohims. E aí, Jeová é retirado do grande montante elohínico, da grande união, comunhão, unidade elohínica. Mediante o ato desesperado de amor, pois os dracos e reptilianos são seres de expressar sentimentos gigantescos de amor. E nesse ato de amor dos arcanjos, pois eles não conseguiriam suportar seu Deus, seu Elohim ser destruído. E neste momento, eles são, digamos, violadores de regras sagradas de Órion, dos arcanjos. E Jeová, por, digamos, misericórdia e amor aos seus arcanjos, Jeová, após ser retirado, ele se retira de Órion imediatamente para poupar e salvar os seus arcanjos, digamos, de condenações, julgamentos, pois Órion é extremamente séria e as regras de Órion até então invioláveis. Órion é organizada e a hierarquia é algo que mantém Órion existente. Jeová retira seus arcanjos dali. Mas Jeová tinha um reino, cada Elohim tem o seu reino, e eu já falei sobre isso. Jeová tem um reino, todo Elohim tem um reino. Tem um rei, uma rainha, uma realeza e um reino com seus planetas súditos. E todo o reino segue a Jeová. Pois o reino não entendia como viveriam sem o seu Elohim. Porque a, digamos, convivência, o relacionamento de um Elohim com o seu reinado é uma unidade absoluta em comunhão sagrada cósmica. Então o reino, quando percebe a retirada do Elohim com os arcanjos, o reino segue o seu Elohim. E inicia-se uma grande peregrinação nas estrelas. E isso era um ato de desertores. Mas Jeová, num ato de compaixão com seus arcanjos, tira-os dali, mas o reino segue o seu Elohim, por amor, por apego a ele, por devoção a ele. E a grande caravana de peregrinos orianos começa a viajar, e Jeová entende que precisa sair o mais longe possível de Órion, dos domínios, digamos, de Órion, pois ele sabe que todos ali estavam suscetíveis a julgamentos de Órion, e julgamentos que não seriam nem um pouquinho, digamos, misericordiosos com todos, pois os deuses orianos, os Yadins, eles não perdoariam.
E no meio da guerra oriana, digamos, no final da guerra oriana, eles partem. Eles vão embora. Porque na realidade, nas guerras orianas, a grande unidade elohínica poderia ter sido destruída pelo soberano de Satã. E isso foi algo que o quê? Os Yadins estavam observando como seus Elohims, que tinham status de deuses, assim como eles, se comportariam. Mas tudo transcorreu de uma maneira inesperada, com a intervenção ou intromissão dos arcanjos. Orion perdia um dos seus mais gloriosos Elohims e um dos reinos mais amados de Orion, reino esse responsável por vencer as guerras orianas. Jeová, junto com seus filhos elohínicos, assim chamados os elohínicos, e o seu reino e os seus arcanjos estão em peregrinação nas estrelas. Jeová tende a levá-los para o mais longe de Orion, ou afastá-los muito de Orion. E só não saem da galáxia porque era muito arriscado. Então deveriam permanecer mais na borda galáctica, ou periferia, borda essa sem glória, de mundos atrasados, mundos primitivos, seres primitivos, bem distante do que era toda a glória de Orion. Príncipes, princesas, realeza, deuses, glórias, cristais maravilhosos, a grande expansão, a grande, digamos, Orion, berço de estrelas, berço de sistemas solares, berços de vida, não estava mais presente. Eles estavam distanciando, se afastando de Orion. Jeová, cuidadosamente, protegendo, tomando todos os cuidados no grande mar de estrelas dentro da galáxia, para proteger a sua comitiva, proteger aqueles a quem ele o amava, e ele era amado, também idolatrado, e essa jornada se estendeu-se por muito, digamos, tempo, pois não tente compreender o universo com o tempo 3D, o tempo do universo é diferente disso daqui, da terceira dimensão. Jeová, ele percebe e ele vê um planeta, um mundo. Um mundo real. Um grande e imenso planeta cósmico, na qual tinha vibrações reptilianas. E Jeová faz uma parada com a sua comitiva neste imenso e gigantesco e colossal planeta cósmico. Quando eles chegam, eles percebem que aquele planeta é extremamente superpopuloso, cheio de guerreiros, seres que lembravam de longe os grandes dragões, os grandes guerreiros draconianos, os grandes guerreiros reptilianos. Eram seres diferentes, aspectos de bodes, aspectos de cavalos, touros. Alguns tinham um aspecto parecido com porcos, como você entende. Esses de aspectos de porcos, eles eram extremamente grandes guerreiros e fortes, e extremamente opressores, na qual oprimiam a população mais fraca, naqueles bodes,
daqueles seres que vocês conhecem como elfos, minotauros, como todos os centauros, como todos os seres que eu trouxe através do conhecimento da série da Dimensão dos Espelhos. Mas junto a este mundo tinham guerreiros fortes e grandes, e esses arremetiam o que conhecemos como porcos. Havia passado ali uma raça alienígena sem, digamos, planeta, sem reino, sem sistema, que havia se encontrado com uma raça pleiadiana de reptilianos que ali estava para ajudar esta raça a evoluir, para ajudar com que eles, das suas vibrações, com o cristal que estava inserido dentro de seu mundo, eles pudessem todos crescer em vibração e em conhecimento e um dia, quem sabe, pudessem ter uma glória. Aquele mundo era um mundo totalmente estranho, diferente de tudo que os orianos haviam visto. Era um mundo extremamente longe, desconhecido perante a gloriosa Orion na qual todos se encontravam. Naquele período, naquele lugar, havia chegado uma comitiva de seres que por si só eles resplandeciam suas glórias, eles brilhavam por si só. Eles tinham uma aura energética muito linda, poderosa, muito fantástica. Jeová, quando chegou, percebeu que havia uma raça que vocês podem chamá-las de humana, que foi criações genéticas criadas pela união daquela raça reptiliana, humanizada, conhecida por Anunnakis, que ali haviam passado e deixado alguns ali para administrar. E havia-se também um grande número de reptilianos primitivos, na casa de bilhões, pois aquele mundo era algo extremamente gigantesco. A comitiva é recepcionada pelos reptilianos, seres de origens répteis, que receberam a comitiva dos peregrinos cósmicos, Dráculos reptilianos de Orion. Jeová trazia consigo um número avassalador de hostes, ou um número gigantesco de seres, e trazia consigo o seu maior presente, dado pelos seus pais, os deuses dragões, os Yadins, um imenso cristal. Cristal esse que pertencia diretamente aos deuses dragões de Orion, os Yadins, e esse artefato, esse imenso cristal, ele era de energia infinita. E ele seria a fonte de vida e energia de todos que ali habitariam os orianos. A comitiva era algo gigantesco, espantosa. Quando eles desceram e se encontraram ali, eles foram recepcionados. E eles eram muito belos, muito impressionante a glória energética desses seres, pois naquele mundo os seres não possuíam nem mesmo uma aura energética. Era como se eles fossem seres de auras de sombras. Elas não resplandeciam, suas auras, digamos, não mostravam suas glórias, eles não tinham glórias. Era como se suas auras energéticas fossem sombras obscuras. Jeová, como de um aspecto de um Elohim, ficou espantado com todo aquele mundo e sentiu misericórdia por eles. Ele chamou
as autoridades daquele mundo, pois Jeová é um ser de respeito e de honra, ele é um Deus de honra. E ele disse: se vocês permitirem com que nós fiquemos aqui com vocês por um tempo, nós iremos ajudar vocês. Eu, Jeová, Elohim de Orion, junto de todas as minhas hostes, nós iremos energizar os cristais de vocês. O cristal deste mundo receberá uma energia nunca imaginada. E nós, orianos, iremos instituir grandes energias e glórias em seus cristais. E vocês? Nós ensinaremos a vocês as ciências cósmicas, as evoluções, os conhecimentos pelas quais nós temos o amor de compartilhar, de dar a vocês um salto em evolução, onde vocês passarão a serem seres gloriosos. Nós ajudaremos vocês, nós faremos tudo para que vocês evoluam, e vocês, reptilianos primitivos, eu me compadeço com todos, e eu restituirei a energia dos cristais que vocês carregam, e eu cederei a energia deste cristal infinito de Orion. E nós todos, orianos, trabalharemos para que vocês se tornem um imenso e grande e glorioso planeta, e que vocês, por si só, exalem, tenham sua própria glória. Assim como nós em Orion fazíamos, que era levar glória, assim nós permitiremos que vocês e ajudaremos tenham suas próprias glórias, e nós sabemos como fazer isto. Nós nos compadecemos com vocês, reptilianos, pleiadianos, pois estamos em estado de exílio de nossa amada Orion. Todo aquele mundo regozijou-se, ficaram espantados, pois sabiam que ali era uma grande oportunidade de se aproveitarem daqueles seres que estavam tão longe de casa. E quando um ser ele é desonrado, como os reptilianos primitivos, ele será desonrado eternamente. Claro que todos ali, eles disseram, sim, aceitamos, fiquem à vontade, escolham onde vocês querem ficar e essas terras serão de vocês. E toda Glórion e toda Orion, peregrinada com seus, agradeceu. E Jeová fez estender-se com o seu poder um grande monte. Uma grande montanha, um monte que se estendia quase às estrelas. E ali ele instituiu o seu grande castelo, com imensas paredes, e ali instituiu o seu trono, instituiu as muralhas, e ali era um lugar onde todos os peregrinos de Orion se acomodariam, seria um lugar reservado para os orianos manterem suas tradições, manterem suas comunhões, manterem tudo aquilo em que eles eram acostumados a fazer em Orion. Suas celebrações, seus rituais ao universo. E no centro desse grande castelo, que somente orianos ali teriam acesso, os outros seres não teriam acesso. Por isso Jeová elevou um grande monte, uma grande montanha, e ali instituiu seu imenso castelo. E todas as hostes de Orion se acomodariam ali, e bem ao centro deste castelo, esse imenso cristal de energia infinita de Orion seria estabelecido como um ponto central, e dali Jeová faria com que aquele mundo e aqueles povos pudessem crescer em glória. Tamanho era o amor e a misericórdia e compaixão de Jeová por aquele mundo.
próximo à borda galáctica, regiões sem qualquer tipo de glória. Mas algo inesperado aconteceu. Eis que uma comitiva enviada de Órion por Moarque, a princesa de Órion, escoltada por outros arcanjos que fizeram a proteção dela, pois eles sabiam aonde estavam eles pela emissão do cristal que Jeová portava, de energia infinita, presente dado por quem? Pelos seus pais, os deuses Iadins. Moarque chega numa comitiva impressionante. Os orianos ficam sem saber o que iria acontecer. Haveria punições? Seriam atacados? Mas Moarque vem em uma missão de paz. Ela vem chamar com que os filhos de Órion voltassem para Órion. Que lá eles não seriam punidos. Jeová e os arcanjos deveriam aguardar até um dia em que Órion se posicionasse sobre o que aconteceu, pois eles desertaram de Órion. Jeová desertou em função de proteção de Miguel e seus arcanjos. Então eles deveriam aguardar um dia o que Órion iria decidir sobre eles. Mas o reino de Jeová poderia voltar. E houve divisão. Muitos voltariam para Órion. Mas um grande número que amava Jeová, pois Jeová era o Pai eterno, era o Pai de todos, e eles diziam: Pai, nós não iremos abandonar ao Senhor e os vossos arcanjos neste mundo onde nós nem sabemos o que são e o que fazem. Porque Moarque disse: Jeová, devolva o cristal que você trouxe de Órion. Esse cristal pertence a Órion. E Jeová argumentou: é um presente dos meus pais. E eles disseram a Jeová: mas os seus pais lhe deram para que esse cristal residisse eternamente em Órion. E assim seus pais ordenam que você o devolva. Jeová entregou-o pacificamente, em respeito e honra a seus pais. Moarque, então, leva uma boa parte embora, junto com o cristal, e aqueles arcanjos de Órion, assim como fizeram a escolta dela, fariam a escolta do cristal com as hostes regressadas a Órion. Mas aqueles que ficaram se tiveram compaixão com Jeová. Eles não queriam deixar aquele ser supremo que eles amavam tanto, com os arcanjos na qual ele tinha pelos seus protetores naquele mundo gigantesco. Eles não sabiam quem eram aqueles seres, e aquele mundo era na borda galáctica, aquilo era algo extremamente, totalmente desconhecido nos termos orianos. Era a periferia galáctica. Eles ficam em amor ao Pai. Pai, nós não te abandonaremos, não neste mundo. O Senhor é um ser de honra, de glória, de amor, e nós estaremos aqui com o Senhor. Jeová, vendo a partida do cristal e daquelas hostes de Órion, porque Jeová disse: meus filhos, vocês decidirão, sigam aquilo que for o desejo dos seus seres. Conforme for a vontade de vocês, eu os abençoarei. Aqueles que quiserem estar comigo, eu honrarei. Aqueles que forem embora, vão levando a minha bênção para a nossa amada Órion. E assim eles o foram. E Jeová chorou. Sim, Deus chora. Ele chorou.
Isso enfraqueceu demais os orianos. Antes, os seres daquele mundo viam eles como algo com muita coisa a oferecer. Mas sem aquele cristal e sem aquele grande número de hostes, aqueles orianos iriam enfraquecer. Longe de casa, longe da fonte de sua energia, eles iriam enfraquecer. Eles iriam perder energia. Eles perderiam glória. Era só questão de tempo. Então, eles não tinham mais serventias. Eles tinham que se livrar deles de alguma forma. Mas Jeová e os filhos de Orion, que permaneceram, não percebiam algo muito nefasto, algo muito oculto, guardado nas trevas. Jeová fica um tanto quanto desolado, pois seus planos haviam sido ceifados. Sem aquele cristal, Jeová enfraqueceria. Ele perderia força, ele perderia energia, ele perderia muita glória. E assim os orianos iriam também perder. Todos ali iriam como murchar, apagar lentamente a sua glória, pois não tinham mais o cristal de energia infinita. E ali eles não tinham a energia vinda de Orion, não tinha como canalizá-la. Eles estavam sós, num mundo onde eles eram extremamente minorias. Mas eles estavam naquele monte, naquele imenso castelo. Jeová se preocupava com o que seria dos seus filhos de Orion, que ele tanto amava e queria proteger. Com o passar do tempo, no tempo cósmico, Jeová, em meditação com o universo e o cosmos, ele percebeu alguma anomalia estranha. Aquele mundo, ele era extremamente gigantesco, tinha aquela humanidade criada pela união daquelas duas raças reptilianas, e tinham todos aqueles seres que Jeová um dia quis, por compaixão, ajudá-los a evoluir. Jeová chama o seu arcanjo Miguel e diz: Miguel, alguma coisa errada tem nesse lugar. Precisamos investigar. Eu o farei humano como eles. Farei um belo humano, mas eu colocarei em você cabelos longos e compridos. Pois os humanos todos eram carecas, porque cabelo não fazia sentido numa raça. Mas Jeová precisava proteger a unidade energética de Miguel como humano encarnado, e o cabelo seria como um véu que estaria ali protegendo Miguel de qualquer interferência entre ele e Jeová. Pois ele passaria a ser vulnerável, pois ele passaria a ser notado. Miguel prontamente diz: Pai, eu irei. E aí, Jeová, com seu conhecimento infinito, transforma o poderoso arcanjo em humano.
Se vocês não sabem, no passado da humanidade, Miguel já foi cultuado como um deus. Miguel era o que hoje representa a figura crística. Há muito e muito tempo, numa história não contada, Miguel, numa humanidade muito passada, antes da manipulação das religiões, Miguel era apontado como um deus. O que é Jesus? Não existia Jesus, era Miguel. Micael, o arcanjo. Então se fez carne o todo e poderoso arcanjo Miguel. Miguel era belo. Seus cabelos eram brancos como a neve. Ele era diferente, ele se destacava entre eles. Mas aquela raça, eles eram tão primitivos e atrasados que, em vez de, digamos, de questionar aquele humano diferente, eles começaram a cobiçá-lo. Em vez deles, tipo, quem é você, de onde você veio, eles disseram, como você é belo, como nós desejamos ter comunhão com você. Em vez de desconfiar, eles começaram a cobiçá-lo. Tamanha o estado primitivo consciencial daqueles seres. E Miguel se infiltrava entre eles, pois Jeová havia notado que algo havia de errado. Com o passar daquele tempo, Miguel começou a ganhar a confiança de todos ali. Aquele ser exótico chamava atenção e eles queriam, de todas as maneiras, corrompê-lo. Mas Miguel era sábio e ele se infiltrava, ganhando a confiança daquelas instituições tribais primitivas. Com o tempo deles, cósmicos, mas um longo tempo, estando infiltrado e andando entre eles e ganhando a confiança deles, Miguel é convidado para adentrar ao intramundo daquele mundo. Para adentrar ao intramundo daquele mundo que eles preservavam. Somente aqueles que eram daquele mundo ali habitariam. Nem mesmo os reptilianos primitivos, com o tempo, tinham acesso, somente os seres autênticos daquele mundo. Humanos nunca pisavam ali, porque humanos eles eram explorados pelos seres daquele mundo. Mas aquela raça humana criada não por Jeová, não criada pelos orianos, mas que já existia ali. Mas Miguel era belo. Ele era humano, mas ele era celestializado. Ele era diferente. Muitos achavam que ele poderia ter sido um viajante descido naquele mundo, que ele poderia ter vindo uma viagem cósmica, assim como foram com aqueles lá no monte, os peregrinos de Órion. Sim. Então não questionavam. Eles o cobiçavam o tempo todo. E Miguel, com o seu manto, com os seus cabelos longos, compridos e brancos, era o seu véu. Era o véu pela qual o mantia protegido. Era o selamento de Jeová sobre ele. Eles cobiçavam tanto Miguel que eles queriam, de todas as maneiras, corrompê-lo. E eles queriam impressioná-lo, comprá-lo, seduzi-lo. E eles levaram ele para o centro
no intraterra daquele mundo, que eu chamo de a terra original. E eles revelaram um grande segredo a Miguel, no intuito de barganhar, corrompê-lo sexualmente. Eles eram muito primitivos. Eles queriam ter todo o contato, digamos, que pudessem ter com aquele ser celestializado, exótico, pois ele era diferente. Não lembravam aqueles arcanjos carecas com aqueles, digamos, cabelos ou fios de cristais que lembravam uma barbicha, mas eram fios de cristais. Aqueles seres não se lembravam, e muito menos os dragões e os reptilianos orianos, que eram diferentes, pois os seus olhos iluminavam vermelho, quanto os outros reptilianos que ali se encontravam naquele mundo eram amarelos. Então, naquele intramundo, eles mostraram a Miguel um imenso altar de sacrifício que desde sempre ali era feito. E havia um grande Deus nefasto, na qual eles sempre adoraram. Esse Deus era um dos que corromperam também os pleiadianos primitivos, foi um dos responsáveis pela queda deles. O Deus que eu já vi muito ser mencionado como Cthulhu ou Leviatã, o Deus que lembra um povo do mar gigantesco. No espaço externo, que eu já falei para vocês, que são os espaços que existem entre galáxias, que é o universo, que é o espaço livre. Esse espaço é perigosíssimo, pois ali rondam os piratas espaciais, seres vagantes, errantes no espaço, no universo. E ali havia um ser imundo, asqueroso, nefasto. E este ser ele absorvia seres cósmicos. Ele destruiria a energia de todos os seres que se apresentassem a ele como um sacrifício. Ora, aquele ser dragão de cristal de Orion não tinha mais o que oferecer àquele grande cristal. Ele foi levado embora. E, bom, a metade, digamos, do seu povo foi embora. Ele ficou apenas com o grupo restante. Eram trilhões, mas eram poucos perante o número infinito de habitantes daquele mundo. E eles revelaram a Miguel: olha, sabe aquele dragão de cristal e todos aqueles seres que estão com ele, nós vamos oferecer ao nosso Deus, o Deus das sombras. Nós iremos sacrificar um a um. Nós iremos capturar um a um. Nós ganharemos a confiança deles, nós traremos eles para lugares isolados e nós os aprisionaremos e nós traremos para este altar e nós sacrificaremos sua energia ao nosso Deus. Aquele Deus imundo que fica nas bordas galácticas, mas no lado externo, tentando absorver em oportunidades seres cósmicos que possuem energias, digamos, num estado de que podemos chamar de glória. Eles disseram: nós vamos sacrificá-los para o nosso Deus, pois esse Deus não tem nada a oferecer. E por final, quando nós tivermos enfraquecido eles, praticamente sacrificado os seus súditos, nosso Deus tomará o grande dragão de cristal
por sacrifício e o destruirá. Miguel, enfurecidamente, Miguel diz: malditos os habitantes dessa terra que se levantam contra meu Deus. E neste momento, Miguel, na sua fúria e indignação, se transmuta no grande e poderoso arcanjo. E todo aquele intramundo, eles o observam e dizem: ele tem que ser destruído. E Jeová o transmuta até a grande fortaleza draconiana, aonde habitavam os filhos de Órion, pois Jeová viu, através dos olhos de Miguel, tudo o que estava sendo revelado. E Miguel disse: Pai, haverá guerra. Jeová disse: Miguel, prepare sua tropa. Seremos atacados. E toda aquela humanidade que não era criação dos filhos de Órion, de Jeová, junto com aqueles imensos e poderosos guerreiros que lembravam porcos, todos os seres, os bodes, os minotauros, os centauros, todos se armaram e fizeram a grande invocação do Deus imundo. E esse Deus, ele começou a vir, a se manifestar. Naquele momento, os orianos, eles eram presa fácil, infelizmente. Pois eles já sentiam o esgotamento energético, ou o esgotamento de sua glória. E todos aqueles seres começaram a subir o grande monte, todos armados, aqueles humanos e todos aqueles seres guerreiros que vocês vão ter como aparência muito parecida com o que chamamos de orcs, que encontrados nos mundos e histórias medievais. Os orcs nos mundos medievais foram inspirados nesses seres. E vocês até o final da série vão entender o porquê. Jeová amava tanto os seus filhos, pois a destruição dos filhos de Órion era iminente. Jeová talvez conseguiria, junto com seus filhos eloínicos e com alguns arcanjos, saírem dali após um combate, fugirem. Eles tinham força e poder para isso, habilidades para saírem em retirada daquele mundo imundo, aquele mundo hostil e asqueroso. Mas Jeová amou os seus filhos de tal maneira que ele jamais aceitaria ou permitisse com que só uma hoste oriana, com que somente uma única hoste oriana fosse destruída. Ele é Pai. Ele é Pai dos seus. E Jeová, sabendo da invocação daquele mundo para aquele Deus nefasto, Jeová abre suas asas, o imenso dragão, e repousa suas asas
sobre todos os dracos e reptilianos, ele diga: meus filhos, acolham-se debaixo das minhas asas, eu os protegerei. E Jeová, utilizando a energia como um ser eloínico cristal, expande de suas asas uma grande camada, escudo energético que cobre todo o castelo, mas foca mais nos filhos de Orion, que eram vulneráveis. Os eloínicos, por sua vez, eles estavam preparados para a guerra, assim como foi em Antares. Jeová ali estava como uma galinha que acolhe os seus pintos debaixo de suas asas. Ele não estava no ataque, ele estava na proteção. Os arcanjos se preparavam nas muralhas, porque o castelo era exposto, era vulnerável ao espaço, ao universo, aos céus. Eles eram vulneráveis aos seres espaciais. Mas eles não tinham chance. Somente Jeová poderia escapar se assim ele o fizesse, mas ele não iria fazer. Jeová concentrou toda a sua glória para proteger os filhos de Orion. Os eloínicos estavam preparados para o combate, mas caso eles passassem pelos arcanjos, aquele Deus nefasto e imundo, aquele povo gigantesco que parecia um bicho de fumaça, um bicho com algo pegajoso, como um piche, uma gosma, algo asqueroso, sem glória, sem qualquer tipo de frequência que pudesse ser reconhecida por seres gloriosos, tamanha a imundície ou a ingloriosidade deste ser. Os eloínicos estavam apostos caso os arcanjos fossem, digamos, ultrapassados. Mas, meus amigos, era tão grande o número desses seres. Os orianos eram insignificantes em número. Jeová não era mais o poderoso Elohim dos cristais de Orion. Ele doava a sua energia para os filhos de Orion, como alimentá-los. Jeová se deu muita energia antes àqueles próprios seres. Mas não tinha mais o cristal oriano de energia infinita. Eles estavam sós, abandonados, cansados. Não adiantava os draconianos lutarem, e nem os reptilianos lutarem, saírem das muralhas e lutarem. Eles seriam dizimados muito rapidamente por serem um número extremamente insignificante. Não tinha escapatória. Eles iriam ver o que aconteceria. Os arcanjos sentiam um pouco de culpa, remorso, porque por causa deles, de Miguel, eles tinham saído de Orion. E os arcanjos olhavam abaixo das muralhas e viam Jeová cobrindo os filhos de Orion com suas imensas asas do dragão. E essas asas resplandeciam luz como um campo de luz. Eles viam Jeová preocupado, não com ele, mas com seus filhos. Eles viam a insegurança nos guerreiros draconianos,
e nos reptilianos, pois eles sabiam que não tinham o que oferecer, eles não tinham o que fazer. E aquele Deus nefasto se manifestava no espaço, nos céus. E as muralhas começavam a ser atacadas por aquele número gigantesco de seres. Eles começavam a escalar os gigantescos muros para invadir, para combater e matar e destruir os dracos e reptilianos, os filhos de Órion. Mas Jeová estava preocupado. Os draconianos, os grandes guerreiros que outrora lutaram em guerras como as guerras orianas, e os grandes guerreiros reptilianos não tinham expectativas. Eles sem aquele cristal, eles estavam enfraquecendo, perdendo a sua bateria energética cósmica. Eles estavam fracos, comparados à glória que eles chegaram. Que não era a mesma glória de quando deixaram Órion, pois eles se distanciavam de Órion e enfraqueciam. Mas aquele cristal que eles tinham mantinha uma energia, que mesmo distante eles eram energizados, mas não como nos mundos cristais gloriosos de Órion. A destruição era iminente de todos os filhos de Órion. Não digo de Jeová, ou talvez de um ou dois arcanjos, mas os arcanjos ali teriam perdas. O Deus nefasto se manifesta sobre os céus, levando a grande população daquele mundo em grande euforia, levando-a em grande êxtase, pois eles davam glórias àquele Deus, ele vinha com toda a sua perversidade. Mas aqueles dracos e reptilianos, sem muito poderem contribuírem, pois Jeová não permitia que eles fossem à luta, mediante sabendo que seriam destruídos. E nesse momento, eles olham uns para os outros. Eles olham uns para os outros. E ali eles expressam o grande amor um pelos outros. Eles se olham entre eles como numa grande comunhão, dizendo, através dos seus pensamentos, pois Jeová e os filhos de Órion se comunicavam por telepatia. Os grandes seres evoluídos se comunicavam por telepatia. E eles expressavam ali, orgulhosos pela amada Órion e por tudo que Órion representou a eles e o quão eles amavam ser de Órion, o quão eles amavam Jeová, os Elohims, e o quão eles levariam consigo em suas energias as memórias e glórias de Órion. Eles olhavam os arcanjos tensos, preparados com suas espadas em posição de ataque. Eles olhavam Jeová, extremamente preocupado com o que iria acontecer com os seus filhos. Um Elohim preocupado. O Elohim, ele é Deus, ele é glorioso. Ele estava humilhado pelo universo. Mas nesse momento, eles se dão as mãos e começam, como uma última homenagem a Jeová, a glorificá-lo, a expressar o amor e a glória que eles tinham por aquele Deus, pois eles sabiam que eles não tinham chances, eles sabiam que seriam destruídos, eles sabiam que a destruição era iminente, e eles começam ali a prestar a última homenagem
ao seu Deus como um adeus. Eles começam a cantar como num imenso coral, como num coral aonde eles não falavam em pensamentos, eles começaram a verbalizar, fazer da palavra o poder. Eles cantaram, emanando as suas energias como ondas sonoras. Era a última homenagem ao grandioso e poderoso Deus, pois eles sabiam, Pai, Tu sairás disso, mas nós te amamos. Como nosso último ato de amor a Ti, por tudo que fizestes a nós a Orion, como tudo que fizestes por nós, nós lhe louvaremos pela última vez. E eles começaram a dar todo o desejo dos seus cristais cósmicos. E conforme eles verbalizavam, eles cantavam, começou-se uma grande energia ser emanada por aquele cântico. Seus cristais começaram a brilhar de forma gigantesca e uma grande onda energética começou a se espalhar dentro daquele castelo. Os arcanjos e Jeová começaram a ser energizados pelos cânticos, pela glorificação como o último adeus dos filhos de Orion a Jeová. E neste momento, tamanha foi a manifestação de energia, que os arcanjos começaram a acumular tanta energia, eles começaram a se fortalecer tanto, mas tanto, que os arcanjos começaram, com os cristais em seus peitos, a ter chuvas de raios. As espadas emanavam chuvas de raios, tempestades de raios saíam dos olhos dos seus arcanjos. E os arcanjos, eles estavam prontos a explodir em energia. Eles mal conseguiam conter as chuvas de raios, eles eram pura tempestade de raios. E quanto mais os filhos de Orion clamavam e exaltavam Jeová, eis que Miguel percebe e diz: meus arcanjos, as minhas ordens, miremos nossas espadas nesse grande Deus imundo, pois somente há um Deus, e é o nosso Deus Todo-Poderoso. E a minha ordem, disparem do Novandahá. E o grande grito do grande arcanjo, todos os arcanjos explodem energeticamente como a explosão de uma bomba nuclear, sem comparativos na 3D, e aquela grande onda de energia consome o Deus imundo e nefasto. Uma grande tragédia para aqueles daquele mundo. Eles contemplam um grande flash, uma grande luminosidade toma conta daqueles céus, e aquele ser é consumido pela energia de Orion, criada e emanada pelos filhos de Orion. Estava consumado. Todo aquele mundo, percebendo o que ali havia acontecido, eles ficam incrédulos, eles não conseguem compreender. E Jeová se levanta de seu trono. Eu sou Deus, e esses são os meus filhos amados. E neste momento, Miguel, nas muralhas, diz: dobre-se e joelhe ao nosso Deus, pois o que contemplastes aqui, aos vossos olhos nunca foi apresentado, mostrado. Esse é o Todo-Poderoso Deus. Contemplastes aqui a glória de um Deus. Aquela civilização estava incrédula.
E Jeová, ele diz para os filhos de Orion: meus amados filhos, provastes a mim o amor e a fidelidade. Abram as portas, os portais energéticos do nosso castelo. E a todo Draco destruam todos os guerreiros deste mundo, poupando os mais fracos, que eram oprimidos pelos mais fortes. E assim todos os guerreiros draconianos saíram com suas espadas. Guerreiros reptilianos, e destruíram, porque aquele povo temeu o que aquele povo de Orion, os filhos de Orion, foi capaz de fazer, pois aquele Deus tão adorado havia sido dizimado. E naquele instante houve guerra. E os poderosos e valiosos, e agora temidos por aquele povo, guerreiros draconianos, destruíram todos os grandes guerreiros daquele mundo. Esses foram os valentes, que fora de Orion lutaram com toda valentia e honraram ao seu Deus. Os arcanjos organizavam as tropas de draconianos guerreiros para destruir os grandes e fortes guerreiros daquele mundo, poupando os mais frágeis e fracos, pois Jeová é o Deus da misericórdia. E ele percebia que os mais fracos eram obrigados, oprimidos quando não quisessem, a fazer a vontade daqueles guerreiros gigantescos que tinham semelhanças dos seres que conhecemos como orcs. Todos eles foram destruídos. Jeová, então, aquela humanidade nefasta, impura, Jeová, com seu grande poder, os amaldiçoou a humanidade daquele mundo. E todos eles evoluíram para porcos. Porcos que seriam caçados e devorados como animais pelos seres daquele mundo que vocês conheceram como Terra Original. Que eles estariam ali sendo, digamos, animais domésticos e animais, fontes de alimentação daqueles seres bizarros, comparados aos filhos de Orion e à glória de Jeová. Jeová evoluiu a ordem genética, fazendo com que todos eles virassem porcos, se tornando a involução humana daquela humanidade. Jeová, como um Deus misericordioso e como um Deus de unidade de mundos dracos e répteis, Jeová poupou aos primitivos, pois Jeová se compadecia com eles ainda. Como Jeová disse para não destruir os mais fracos daquele mundo, Jeová, ele acreditava que eles poderiam evoluir um dia e entender o que ali havia acontecido e ao Deus nefasto que eles serviam. Jeová lança uma maldição sobre aquelas terras e sobre aquele povo. Pois a este povo não terá contato com os meus filhos. Todo aquele que se aproximar dos meus filhos orianos, eu amaldiçoarei e eu permitirei sua destruição. Então eles não poderiam chegar próximos dos dracos e os reptilianos de Orion. E Jeová disse: vocês, pleiadianos, aqui
será morada residente de vocês, até que vocês um dia evoluam. Mas eles entendiam que não poderiam mais ficar ali. Aquele castelo era vulnerável, os filhos de Orion poderiam ser atacados e Jeová sabia que eles poderiam continuar em enfraquecimento energético de glória. Então Jeová diz a Miguel: pegue o tanto de guerreiros como trabalhadores, vão aos mundos aliados de Orion e peça em meu nome uma grande quantidade de cristal para que nós possamos criar um mundo à base do cristal, para que possamos começar uma era essa que será conhecida como a Era Adâmica, onde nós criaremos um mundo, um sistema todo nosso, e nós não estaremos mais vulneráveis ao espaço e todas as suas ameaças, mas nós criaremos uma maneira de nós nos mantermos energeticamente. Nós criaremos uma maneira pela qual nós possamos viver, existir, independente de Orion. E Miguel, com uma grande comitiva de Dracos, parte no Mar de Estrelas para solicitar em nome de Jeová que planetas que já foram ajudados por Orion forneçam cristal. Que quanto mais cristais eles consigam, eles tragam para a criação de um novo mundo. E assim é o fim de uma era e o início da Era Adâmica, que veremos no nosso próximo episódio. Que o cosmos e o universo abençoe a todos vocês, que suas meditações falem alto dentro de vocês, para que vocês possam se encontrar e se reconhecer. No próximo vídeo nós aprenderemos, ou nós recordaremos, de muitas maravilhas criadas pelos filhos de Orion, e muita história ainda há de ser contada no próximo episódio. Fiquem todos em paz, meus irmãos das estrelas. Tchau, tchau.